gente vai falar um pouquinho de climas do Brasil, tá? Agora a gente vai sair um pouquinho lá daquelas características e a gente vai entender um pouco dos climas que ocorrem no território brasileiro, tá? Quando a gente fala de clima, a gente tem que lembrar que existem os fatores que determinam o clima. Existem os chamados fatores estáticos e os fatores dinâmicos. O que são os fatores estáticos? Estáticos são aqueles fatores que eles não mudam, tá? Então a gente pode considerar como fatores estáticos a latitude e a altitude, tá? São esses fatores que irão definir em partes os climas, não só do Brasil, mas de todo o planeta Terra, tá? Acompanhe na apostila de vocês, tá? Que tem tudo aqui explicando sobre esses fatores e latitude. Eu já expliquei anteriormente para vocês que tem como referência a linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser, e quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ser. Então esse é o fator latitude. Altitude. Quando a gente fala de altitude, a gente está se referindo a basicamente uma altura. Porém, essa altura, ela tem uma base. Qual seria a base para a gente medir a altitude? Não é medir a partir de qualquer lugar. A gente tem o nível do mar. Então, a partir do nível do mar, você mede a altura de um terreno e você tem o que a gente chama de altitude, tá? Eu vou colocar um exemplozinho para vocês entenderem como a latitude e a altitude elas acabam influenciando no clima de determinado lugar. Existe uma cidade lá no Ceará que chama Tianguá. Lembrando que o estado do Ceará está muito próximo da linha do Equador. Então, teoricamente, de acordo com a latitude, é um território quente. Perfeito, realmente, ela é bastante quente. Porém, essa cidade ela é uma cidade que está em uma altitude bastante elevada, tá? Essa cidade, ela é bem fria, inclusive lá as pessoas falam que a cidade tem características de clima europeu, porque no inverno pode chegar a 15 graus, pode chegar a 12 graus. Então as temperaturas lá são muito baixas. Por quê? Porque está muito alto. E aqui a gente acaba desmistificando aquela ideia de quanto mais alto, mais perto do sol, mais quente vai ser. E que não é. Acredito que vocês lembram que já estudamos lá no sexto ano, né? Quando a gente estuda, quando a gente faz aquele esquema de o ar rarefeito, quanto mais alto, menor a quantidade de partículas de ar. O que isso significa? Que o Sol, para aquecer, ele tem que aquecer algo. Se tem uma menor quantidade de partículas de ar, então o calor vai irradiar em uma menor quantidade. Então as partículas de ar elas estão muito soltas, muito distantes, porque o ar está rarefeito. Quanto mais alto, menor a quantidade de partículas de ar. Então essas partículas de ar estão bem distantes. Então quando o raio do sol bate, que aquece aquela partícula, o calor que se expande o calor, porém a outra partícula está muito distante. Então não tem como aquecer todo o ambiente, então acaba se tornando mais frio, tá? Então é explicado o fator latitude e o fator altitude, tá? Agora vamos virar aqui a nossa... Agora a gente vai falar dos fatores dinâmicos. Aqui na nossa apostila, na página 10, abra a apostila de vocês, que é muito importante que vocês acompanhem. Inclusive, a gente tem aqui, olha, a gente tem um mapa, tá, de massas de ar, que eu vou já explicar para vocês como que funciona esse mapa de massas de ar, tá? Quando a gente fala de fatores dinâmicos, normalmente citam-se apenas as massas de ar, porque elas se deslocam, né? Elas se deslocam muito. Dependendo das características do lugar, ela se desloca e leva as características do lugar de onde ela partiu. Vou colocar um outro exemplozinho para vocês, que é em relação ao Acre. O Acre é um estado do Brasil que também é muito quente, que está próximo da linha do Equador. Porém, durante uma época do ano, lá ocorre um fenômeno que a gente chama de friagem. Que fenômeno é esse? Essa massa de ar, olha, pegando aqui a apostila, essa massa de ar, a polar atlântica, ela se desloca e ela aloja aqui. Lembrando que esse mapa é da América do Sul, tá? Não é só do Brasil. Então se aloja aqui, onde fica o Acre.
Então, essa massa de ar é a massa polar atlântica. Lembra que eu falei que quando ela se desloca, ela leva as características do local de onde ela parte? A gente está falando de quê? Massa polar atlântica, dos polos. Então, ela sai do polo, sai de uma região muito fria. Então, essa massa de ar, aonde ela se alojar, as características do clima